Bom dia, irmãos. Bom dia. Espero que vocês tenham animados hoje para adorar a Deus, amém? Amém. E eu queria começar falando de algo que me animou muito esse final de semana. Pessoalmente, ver os talentos que teve no Open Mic na sexta-feira passada. Para quem não ficou sabendo ou não pôde participar, a gente teve meio que um show de talentos na sexta-feira. Tem um palco lá, foi muito bom porque a gente tinha toda a infraestrutura também, mas foi muito, muito legal. E eu confesso que eu fiquei admirado por muitas pessoas lá. Quando eu vi a Ana tocando aquela música e atingindo aquela nota lá em cima, tem vídeos na internet, vocês podem ver isso daí. Ela cantou aquela música Rather Be e tem uma nota que é lá em cima, eu fiquei, nossa, Ana. Eu fiquei muito impressionado. Quando eu vi o Pedro tocando piano, Pedro, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Quando eu vi o Benjamin, além de fazer tudo aquilo, tocando piano também. O Benjamin tá lá embaixo. Mas eu vi muitos talentos, eu fiquei muito impressionado nessa sexta-feira. Quando eu vi o Willy fazendo aquele solo na guitarra, o que foi aquilo? Eu não entendi. A Carol levantou a cadeira e começou a fazer assim. Foi muito bom. E eu fiquei admirado com todas essas coisas. Hoje a gente vai falar sobre esse termo, ficar admirado, ficar impressionado. Jesus ficou impressionado. Jesus ficou admirado com algumas coisas. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu pesquisei na internet o que significa estar admirado. E eu achei alguns sinônimos. Fala, abismado. Talvez vocês conheçam algumas das palavras. Abismado, vigilante, considerado, surpreso, surpreendido, perplexo, pasmado. Tem uma versão do Caio, plasmado também. Maravilhado, estupefado, espantado, boquiaberto. Essa eu nunca tinha visto. Banzado ou atônito. Ficar admirado. E dentro de ficar admirado, você pode ficar perplexo, tanto positivamente como negativamente em quantas coisas. Negativamente, alguns exemplos, a gente vê no timeline no Facebook, às vezes, esses dias eu vi, acho que foi segunda-feira, arrastões que estão acontecendo no Rio de Janeiro, antes das Olimpíadas agora. E a mulher, ela estava fazendo a entrevista, durante a entrevista alguém saiu correndo, pegou o colar dela e saiu correndo. Eu falei, como assim? Tipo, tá filmando, não tem um jeito mais próximo de estar filmando alguém, e o cara pega o colar dela e sai correndo. Eu fiquei admirado com aquela situação. Negativamente, uma situação que eu fiquei admirado também, negativamente, foi no primeiro ano que eu estava estudando engenharia. Eu lembro da situação, como se fosse ontem. Eu nunca tinha tirado uma nota vermelha na minha vida inteira. Nunca. Eu cheguei na primeira prova de uma matéria chamada Cálculo Numérico. E quem fez sabe o que eu estou falando. E eu tirei 2,6 nessa prova. Eu fui pior do que a média, que tinha sido 3. Pra você ver, porque a gente às vezes compara com a média, né? Se tivesse 3,5, ó, fui melhor que a média. Mas eu tirei 2,6. E eu fiquei admirado com a situação. Falei, nossa, eu tenho que... Eu não era discípulo ainda. Eu tenho que mexer os pãozinhos aqui, né? Eu fiquei admirado com isso. Outra coisa que admira as pessoas, o ano passado o real desvalorizou de 50%. Foi de R$2 para R$4 em relação ao dólar. E eu fiquei... Pra quem gosta de viajar, é tipo... Como assim? Mas a gente também pode ficar admirado positivamente com outras coisas. Uma coisa que eu fiquei admirado positivamente foi que na minha segunda prova de cálculo numérico eu tirei 9,1 naquela prova. Eu não esperava por isso. Eu estudei que nem um maluco para aquela prova, mas eu fiquei, nossa, eu consegui tirar 9,1, mas eu fiquei admirado. Outra coisa que me deixou admirado foi, como eu disse, sexta-feira, descobrir o talento das pessoas. É muito legal, você se sente muito feliz por aquelas pessoas. O Willy, principalmente, o que foi aquilo? Quero repetir isso. O que foi aquilo? E várias coisas deixam a gente admirado. Jesus ficou admirado. Amém. Negativamente e positivamente. Abram comigo suas Bíblias em Marcos capítulo 6. Danilo. Vamos lá. Olá. Marcos capítulo 6, versículo 1. Marcos 6,1 diz assim: Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. As pessoas ficaram admiradas também. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles.
Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns dos doentes e curá-los. E ficou, o quê? Admirado com a incredulidade deles. Jesus ficou admirado com a falta de fé das pessoas. E não que ele não pôde fazer nenhum milagre ali. Então Jesus, ele fica admirado negativamente com as pessoas. Quando a gente tem falta de fé, Jesus fica admirado. Mas Jesus também fica admirado positivamente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como ter uma fé que deixa Jesus admirado. O título da aulinha de hoje é A Fé que Deixou Jesus Admirado, amém? Vamos lá em Lucas 7. Não. Lucas capítulo 7. Versículo 1. Fala assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte. Amém? Virou tudo ali. Doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Diga um vai, ele vai, a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam enviado voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. Aqui a gente vê várias características importantes de alguém que teve uma fé que deixou Jesus estupefado, que deixou Jesus muito admirado. A gente vê a característica de alguém que teve uma fé que Jesus queria. Amém. Uma fé maior que todas as outras pessoas de Israel, como Jesus mesmo disse. E a gente vai destrinchar essa escritura hoje. Vamos ver alguns pontos desse cara, desse centurião, que levou ele até essa fé que deixou Jesus admirado, amém? Amém. Primeiramente, versículos 4 e 5 fala assim: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Primeiro ponto que a gente vê aqui é que ele tinha uma boa reputação. Este homem, ele tinha uma boa reputação. Este homem, ele era um centurião, e aqui fala que ele tinha construído o templo deles, a sinagoga deles, e ele fazia bem à nação. Ele tinha uma boa reputação, inclusive entre as pessoas que eram influentes ali, os líderes religiosos. Por que a gente está falando de boa reputação? Porque é algo que ajudou esse cara a ter uma fé que impressionou Jesus. Amém. Irmãos, como discípulos, quando estudaram a Bíblia com a gente, foi ensinado, através da palavra de Deus, que Jesus chama as pessoas a terem um padrão, um estilo de vida de um verdadeiro seguidor dele. E a gente não pode abaixar esse padrão. Existe o padrão da Bíblia, o que Jesus define como discípulo dele. E no nosso dia a dia, a gente tem que viver por esse padrão também. Vamos lá comigo, uma escritura que fala sobre isso, lá em Provérbios 22. Estão comigo, irmãos? Não. Provérbios capítulo 22. Lá fala assim, versículo 1: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. E é muito verdade isso. Você não compra boa reputação, você não vai lá e quanto que é uma reputação? Eu quero ser bem conhecido aqui pelo pessoal. Não, é algo que se constrói com a sua vida, com as coisas que você faz, no meio das pessoas com quem você vive. Adquire-se boa reputação vivendo, na prática. E
como que isso se aplica na nossa vida, irmãos? Como é algo que o mundo valoriza muito, a gente tem que usar isso para ganhar outras pessoas para Deus. Como? No seu trabalho. Você tem que ter uma boa reputação. Você não tem que ser a pessoa que chega meia hora atrasada. Você não tem que ser a pessoa que é pouco produtiva no seu trabalho. Verdade. Na sua faculdade, você não tem que ser a pessoa que nem vai às aulas ou que tira más notas. Imagina você está compartilhando a sua fé lá no seu trabalho. Então, cara, eu queria convidar você para começar a estudar a Bíblia. É algo que me ajudou muito e eu quero ajudar outras pessoas. Mas, peraí, você não é o cara que chega atrasado e sai 10 minutos antes todo dia? Como é que... Vocês entendem que não daria certo isso? Verdade. E é algo que as pessoas valorizam muito, e com razão, de certa forma, e que a gente tem que usar para ganhar mais pessoas para Deus. Na sua faculdade, você está compartilhando a fé com alguém da sua turma, já fica com o pé atrás, peraí, Não. Geralmente na faculdade eles divulgam lista de notas, e dá para ver a nota de todo mundo, se você está lá. E é constrangedor se você vai muito mal numa matéria. Só que, de certa forma, isso é bom, porque isso leva a gente a querer ser melhor também. Não para as outras pessoas, mas ser melhor para Deus. Nós temos que ter uma boa reputação para poder convidar as pessoas para estudar a Bíblia. Amém. Imagina, você está na faculdade, mas você não é o cara que tirou 2,6 na prova de numérica? Sim, mas eu tirei 9,1 depois, eu me arrependi depois. Qual que é o ponto? A gente tem que ajudar outras pessoas a ganhar outras pessoas para que elas possam ver o reino de Deus também nas nossas vidas. Quando eu penso isso, eu penso numa irmã nossa chamada Bia. Bem. A Bia Ida, japonesa. Muitos de vocês conhecem. O ano passado ela estudou a Bíblia com uma moça chamada Mariana Roque e elas estudavam enfermagem juntas. E isso valeu muito para Mariana quando a Mariana estava estudando a Bíblia. Quando a Bia convidou ela, e acho que a Mariana fez um search na vida da Bia, alguma coisa assim, não sei o que aconteceu, mas a Mariana ela se interessou mais por ver, nossa, essa menina é uma menina muito aplicada aqui, ela tem disciplina, ela faz valer as coisas que ela fala, e isso ganhou o coração da Mariana para que ela estudasse a Bíblia também. Irmãos, é algo fácil de entender, mas a gente tem que aplicar isso nas nossas vidas, de verdade, arrepender nas áreas que a gente tem que se arrepender, para a gente ter um caráter de ganhar outras pessoas para Deus, amém? Então o primeiro ponto, que foi? Ele tinha uma boa reputação. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja nos seus relacionamentos, tenhamos boas reputações, amém? Segundo ponto, ele já era um líder. Segundo ponto, ele já era um líder. Mas, peraí, Daniel, por que você está falando que ele já era um líder? Ele entendeu o que significa ser um líder de verdade. Ser um líder de verdade não é ser um déspota aí que falar para as pessoas, vai isso, não sei o que, não sei o que. É servir as pessoas. Amém. Ele se importou com o servo dele. Ele tinha 100 caras à disposição dele. Eu pesquisei na internet também o que significava centurião. Fala assim, na hierarquia militar romana, era o sexto na cadeia de comando numa legião. Era o oficial responsável por comandar uma centúria, 100 homens, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que lideravam. Ele era um líder. Ele era responsável por várias pessoas. E ele exigia a disciplina das pessoas, mas ele servia essas pessoas. Ele se importou com o servo dele. Irmãos, ser um líder, principalmente no reino de Deus, é entender que liderar é servir. Amém. E vocês sabem disso. Se você está liderando bate-papo, dá trabalho, você está servindo essas pessoas. Se você discipula alguém, você está servindo essa pessoa com escrituras, com encorajamento, com ferramentas na Bíblia que ela precisa para ser treinada, para eventualmente ajudar mais pessoas. Tudo se trata de servir. Liderar no reino de Deus trata-se de servir. Vamos lá comigo em Lucas 22. Tem uma escritura que fala sobre isso. Não. Lucas, capítulo 22, versículo 24. Fala assim: surgiu também uma discussão entre eles, entre os discípulos de Jesus, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: o rei das nações domina sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês
deverá ser o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como o que serve. Amém. Jesus deu o maior exemplo de todos. Deus na carne. Ele considerou a gente melhor que ele serviu a gente verdadeiramente. Servir, irmãos, na prática, é considerar outras pessoas melhor que você e ajudar essas pessoas. Amém. É colocar os interesses das outras pessoas antes do seu. Isso verdadeiramente é servir as pessoas. Por quê? Jesus fez isso. E esse é o padrão que Jesus espera de todos nós também. Quando a gente está servindo as pessoas, a gente está amando verdadeiramente as pessoas. Quando Jesus diz, ame ao próximo como eu os amei, e assim todos verão que vocês são meus discípulos, Jesus está falando disso. De amar, não um amor, que bonitinho, eles se amam, não. É o amor de servir, é o amor de ajudar, é o amor de apoiar de verdade. Amém. É o amor de repreender quando é necessário, é o amor de se importar com a vida das pessoas que estão à sua volta. Esse homem, ele tinha esse caráter. Esse centurião entendeu o que era ser um líder. E isso contribuiu para que ele tivesse uma fé que deixou Jesus admirado. Irmãos, vamos imitar esse cara. A gente tem que ter esse coração também, um coração de servir. E é incrível, irmãos, se todo mundo faz isso, não tem erro. Vai estar todo mundo servindo todo mundo, e isso é o reino de Deus. Amém? Amém. Então, o segundo ponto importante que esse cara tinha, ele entendia o que era ser um líder no reino de Deus, e ele já era um líder antes. Amém? Terceiro ponto, versículos 6 e 7, voltemos lá para Lucas 7. Lucas 7, versículos 6 e 7. Fala assim: Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Terceira coisa importante, terceiro ponto. Ele entendia que não merecia. Amém. Esse centurião entendia que não merecia. Entendia que não merecia ter Jesus na casa dele. Ele não pensava, nossa, eu sou um centurião, eu sou um cara muito importante aqui nessa região, então Jesus que está curando um monte de gente, ele merece na minha casa, ele merece. E debaixo do meu teto? Não. Ele pensou, esse homem está fazendo muitos milagres, eu sei de todos os meus pecados, eu não mereço que esse cara sequer vá debaixo do teto da minha casa. Amém. Ele entendeu que não merecia, ele foi humilde nas palavras dele. Tem uma escritura que me encoraja muito ao pensar sobre isso. Vamos lá em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Versículo 1. Fala assim: pois o reino de Deus, aliás, o reino dos céus, deixa eu colocar aqui para não voar só. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Então ele saiu de manhã cedo. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, então 9 horas da manhã não é de manhã cedo, amém, irmãos? De manhã cedo tinha sido antes. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão trabalhar vocês também na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, agora meio-dia, e também das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vocês vão também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, os últimos lá, né? E cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Isso é muito justo, isso, né? Mas ele respondeu a eles, olha o que Jesus responde: amigo,
Não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. É genial simplesmente essa parábola que Jesus conta aqui. Esses primeiros trabalhadores, quando Jesus vai tratar, quando o mestre da vinha vai tratar com eles, ele fala assim, eu vou dar 1 denário para vocês. E eles, opa, vamos lá, e eles vão trabalhar. Chega, ao longo do dia vai chamando mais pessoas e por último ele vai falando que vai pagar o que é justo para eles. Chega no final do dia, eles começam a receber 1 denário e os primeiros de todos viram isso. Eles viram os demais recebendo 1 denário também e ficaram, mas espera aí, como assim a gente vai receber 1 denário também? E o mestre disse, eu tratei isso para vocês, desde o começo, vocês sabiam disso, né? Eles não entenderam que não mereciam aquilo, né? E foi acordado com aquilo antes. Qual que é o ponto? Muitas vezes a gente pode ter um coração e pensar que a gente merece as coisas. Sim. Que a gente merece isso, que a gente merece aquilo. Por quê? Qual que foi o principal problema desses caras aqui na vinha? Não foi o que Jesus tinha tratado com eles antes, mas foi, sabe o quê? Eles ficaram olhando para as outras pessoas. O que as outras pessoas receberam. E o que eles, na cabeça deles, tinham o direito de receber. E não o que eles mereciam verdadeiramente. O principal problema, irmãos, quando a gente pensa que a gente merece as coisas, é quando a gente olha para o lado. Quando a gente compara o que você tem ou o que você não tem, geralmente, com a vida de outras pessoas. Eu não sei se já ouviram falar disso, ou alguém já contou para vocês, mas tem algo chamado Lei de Murphy. Não sei se já ouviram falar sobre isso. E se você está no trânsito, a Lei de Murphy diz que a faixa do lado sempre vai andar mais rápido que a sua. E você está dirigindo na primeira faixa, daí a faixa 2 e 3, todo mundo vai. Daí você vai na faixa 2, beleza, faixa 2 você está andando mais, daí ela para. Daí as faixas do lado vão. Daí você passa, nossa, é muito verdade isso, né? Que raiva que acontece isso. Mas é meio que relativo isso, se for parar para pensar. Eu acho que é uma farsa, na minha cabeça. Por quê? Porque você só vai reparar que a faixa do lado está andando quando você está parado. Quando você está andando, você não está, nossa, coitados, os carros estão parados. Geralmente a gente fica olhando quando as coisas não estão acontecendo com a gente. Quando as outras pessoas têm a velocidade que você queria ter ali. Ou na vida da gente, quando a pessoa tem o trabalho que você queria. Quando a pessoa tem o carro que você queria. Quando a pessoa tem as notas que você queria ter. E a gente começa a pensar que a gente merece coisas de Deus. E esquece que a gente tem a maior coisa de todas. Que a gente tem a coisa mais preciosa de todas no mundo inteiro. A gente tem perdão dos nossos pecados. A gente tem o Espírito de Deus dentro da gente. E a gente tem o reino de Deus. Mas quando a gente começa a ter o coração de olhar para o lado, a gente deixa isso de lado. Sim. A gente começa a esquecer do que importa de verdade. E pensa, nossa, faz 3 anos que eu sou um discípulo e os meus pais não são discípulos ainda. Faz 4 anos que eu estou no reino e eu não tenho um namorado ou uma namorada ainda. E você começa a se amargurar dentro do seu coração, pensando que você merece coisas. A Bíblia é bem clara, irmãos, quanto ao que a gente merece. Romanos 6, 23 fala que sim, a gente merece alguma coisa. A gente merece um inferno por causa dos nossos pecados. Se a gente merece alguma coisa, é isso. Mas todo dia, nos nossos tempos com Deus, irmãos, eu quero animar vocês a fazerem isso. A gente tem que exercer gratidão. A gente não merece nada. Eu estava conversando com a Maria, a mãe da Ju aqui embaixo. Ela falou, nossa, é muito verdade isso. Uma coisa que me ajuda muito, todas as vezes de manhã, eu leio uma listinha que eu escrevi. E eu sempre vou acrescentando coisas. Eu sou grata por isso, por isso, e por isso, e por isso. Amém. Irmãos, se for para pensar, a gente tem muita coisa, irmãos. A roupa que você está vestindo, a comida que você come, o teto que você mora, você poder enxergar, você poder andar, você poder falar, a saúde que você tem. Irmãos, a gente tem muita coisa. Para de olhar para o lado. Foca em Jesus. Foca na promessa de Jesus. A promessa de Jesus é ter um relacionamento com Ele e poder morar com Ele para sempre. É isso que interessa. Você tem isso. Não olha para o lado. Esse cara fez isso. Ele tinha um coração de entender que ele não merecia nada. Ele não se considerava digno de Jesus e na casa dele. E por causa disso, ele teve uma fé que impressionou Jesus. Amém? Amém?
Irmãos, tenhamos esse coração. A gente não merece nada. Gratidão que a gente tem que ter no nosso coração, amém? Amém. Quarta coisa que a gente vai ver aqui hoje. Versículos 7 e 8. Voltemos lá em Lucas 7. Vamos lá. Lucas 7. Vamos ver a quarta coisa aqui. Estão comigo, irmãos? Amém. Vamos. Versículo 7 diz assim. Cadê? Sumiu? Achei. Na página errada. Versículo 7 diz assim: por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados ao meu comando. Diga a um vá, e ele vai, e outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Amém. Quarto ponto é que ele tinha grandes expectativas. Ele entendeu a autoridade de Jesus, e ele tinha grandes expectativas com isso. Ele entendia o que era autoridade, ele era um centurião, ele tinha autoridade sobre outras pessoas, mas ele entendeu a autoridade de Jesus. Ele falou, Jesus que está curando um monte de gente aí, ele pode, se ele quiser, falar uma palavra e meu servo vai ser curado. Ele entendeu plenamente a autoridade de Jesus. Legal. Quando eu penso nisso, tem uma escritura que me anima bastante, lá em João 14. Olha lá comigo, irmãos. Amém. João 14, versículo 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, pois eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Uau! Essa escritura, Jesus está falando que no nome dele a gente pode fazer coisas maiores. Mas o que isso significa? Como isso se aplica na vida da gente? Jesus ajudou muitas pessoas a encontrarem o caminho da verdade. Irmãos, o nosso propósito, o que a gente é como discípulos aqui, nós somos, se a gente tivesse, sei lá, um título assim, né? Pescadores de homens. É o que nós somos. Esse é o nosso propósito. O seu propósito como discípulo é ser um pescador de homens. E como igreja a gente tem esse sonho de ajudar mais pessoas possível. Como movimento a gente pensa grande, esse homem pensava grande. E não de maneira egocêntrica e pensando em você mesmo para você se exaltar, não. Mas porque Jesus tem autoridade. Trata-se de entender a autoridade de Jesus. Entender que Mateus 28, 18 fala que ele deu uma grande comissão para todos nós. De ir a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Como movimento, irmãos, como o Raul tem insistido nisso, mas eu gosto de falar isso também porque isso me dá grande visão e me deixa muito feliz. Nós temos grandes planos para esse ano de 2016. São 7 igrejas para serem implantadas nesse ano. Em Bogotá, na Colômbia, Kinshasa, República Democrática do Congo, em Lagos, na Nigéria, em Seattle, Washington, em Tampa, na Flórida, me corrige qualquer coisa, em Dubai, Emirados Árabes Unidos e Bangalore, Índia. Irmãos, isso requer grande fé. Isso requer entender que Jesus tem autoridade. De verdade. Irmãos, a gente está falando do Deus que criou o mundo inteiro. A gente está falando do Deus que criou os planetas. A gente está falando do Deus que criou você, que criou as células e todas as complexidades dela. A gente está falando desse Deus. Entender a autoridade que Ele pode fazer qualquer coisa por meio da vida da gente. Mas não só no movimento. Entender que Deus tem autoridade sobre a sua vida também. Que Deus pode te usar pessoalmente nesse ano. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida nesse ano. Você pode ajudar pessoas no seu trabalho a se tornarem discípulos, a conhecerem o reino de Deus de verdade. Você pode ajudar pessoas na sua sala, na sua faculdade, na rua. Mas como? Se a gente entende a autoridade de Jesus Cristo nas nossas vidas, amém? Este homem, ele fez isso. Ele entendeu isso plenamente na vida dele. Jesus pode fazer qualquer coisa. Ele confiou nisso. Amém? Então, ele tinha grandes expectativas. E a quinta e última coisa que eu queria ressaltar do caráter desse cara, que contribuiu para que ele tivesse uma fé que impressionou Jesus de verdade, é isso. Ele entendia responsabilidade pessoal. Ele entendeu a responsabilidade pessoal na vida dele pelo servo dele. Qual que é o ponto? Sabe quando as pessoas falam assim, não leve para o pessoal? Não, ele levou para o pessoal. É o meu servo que está doente. Não, mas é um servo entre tantos que você tem. Cara, fique quieto.
é o meu servo. Ele se importou com a vida do servo dele. Ele levou para o pessoal. Eu estava pensando sobre esse tema ontem, de levar as coisas para o pessoal, e eu pensei em algo muito interessante. Foi interessante para mim, eu acho. Mas, antes de ser um discípulo, eu nunca tinha viajado para outros países. Nunca, na minha vida inteira. E no segundo ano como discípulo, meu pai pagou minha viagem para ir para a conferência em Los Angeles. Eu fiquei animadaço e eu falei, nossa, vou andar de avião, primeira vez na minha vida. Daí eu cheguei lá e andei nas ruas dos Estados Unidos, lá em Los Angeles, e é como nos filmes mesmo. As pessoas, por algum motivo, têm a bandeira dos Estados Unidos na frente da casa delas. Daí eu fiquei perguntando assim, mas por que... Eu não sei, é costume, as pessoas fazem isso aqui, né? Não são em todas as casas, lógico, mas em muitas casas. Tem bandeira dos Estados Unidos na porta da casa, assim, do lado de onde você entra. Eu fiquei, nossa, interessante isso. Eles são muito patriotas, os estadunidenses, os americanos. Aqui no Brasil a gente só é patriota na Copa. E olha lá ainda, depois dessa última Copa, eu não sei se vai ser tão patriota assim. Mas eu comecei a pensar, por que são tão assim? Essa cultura tão apegada à bandeira, ao patriotismo. E eu te pesquisei. Estados Unidos, século XX. E eu achei um negócio muito interessante. Os Estados Unidos passou por muitas batalhas e guerras no século passado. Muitas guerras. Eles enviaram pessoas para essas guerras. Pessoas morreram nessas guerras. Eu listei algumas. Em 1914, Primeira Guerra Mundial. Em 1939, Segunda Guerra Mundial. Em 1953, a Guerra das Coreias. Em 1977, Guerra do Vietnã. Em 1961, a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Enviaram pessoas para lá também que morreram. Em 1980, Guerra do Irã. Em 1979, Guerra do Afeganistão. Guerra do Golfo, em 1990, e mais outras guerras no começo desse século também. E eu comecei a pensar, esse país fez um ótimo trabalho, levando as pessoas a entender que sim, é algo pessoal. Por quê? Porque são os filhos delas que estão morrendo lá. São os maridos delas que estão morrendo lá. São pessoas da família deles que estão morrendo lá. Não é algo longe, uma batalha distante que está acontecendo do outro lado do mundo. Não, são pessoas da minha família que estão morrendo. E sim, isso é algo pessoal. Sim, é algo que eu devo me importar. Sim, é algo que eu devo vestir a camisa. Qual é o ponto, irmãos? A gente está numa batalha espiritual, irmãos. A gente está numa batalha espiritual. Amém. E qual que é a ideia disso? A gente está falando dos meus familiares, dos seus familiares, dos meus amigos, dos seus amigos que estão morrendo. E que a gente sim precisa levar para o pessoal isso. Se importar com essas pessoas de verdade. Não é algo que está distante, não. Isso está acontecendo. Pessoas do reino de Deus, Satanás está fazendo de tudo para tirar essas pessoas. E também está fazendo de tudo para impedir que pessoas entrem no reino de Deus. Irmãos, a gente tem que vestir a camisa, irmãos. A gente está falando dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama. Sim, isso é algo pessoal. A gente tem que levar para o pessoal. Satanás está aí. Satanás está agindo. Está só observando. Querendo tirar as pessoas do reino de Deus. E eu vou falar uma coisa, ele é totalmente comprometido. Satanás é totalmente comprometido. Mas nós também. Como discípulos, a gente tem o coração, tem que sempre ter o coração de sermos totalmente comprometidos, de vestir a camisa de verdade. Porque a gente não está numa guerra que está acontecendo do outro lado do mundo. A gente está numa guerra de verdade, é uma guerra espiritual. E pessoas estão morrendo. Pessoas estão sendo aniquiladas por Satanás. E a gente tem que vestir a camisa. Amém? Ele entendeu que é algo pessoal. Ele entendeu a responsabilidade pessoal na vida dele sobre as pessoas com que ele se importava. Amém. Irmãos, se a gente faz isso, irmãos, a gente vai poder ajudar mais pessoas, progressivamente. Essas características, pessoal, de ter responsabilidade pessoal, de entender que, primeiramente, vamos voltar para os pontos para a gente finalizar aqui. Primeiramente, ele tinha uma boa reputação. Nós temos que ter uma boa reputação. Ele já era um líder. Ele tinha influência sobre outras pessoas. E ele entendeu o que era ser um líder de verdade, servir as pessoas. Terceira coisa, ele entendia que não merecia nada. Amém. Quarta coisa, ele tinha grandes expectativas. Ele entendeu a autoridade de Jesus. E quinta coisa, ele entendeu a responsabilidade pessoal. Ele levou para o pessoal. Porque ele entendeu que se trata de pessoas que ele ama. Irmão, se a gente faz isso, a gente vai ter, aliás, uma fé capaz de impressionar Jesus. Uma fé capaz de deixar Jesus estupefado, de deixar Jesus admirado. E com isso,
nós poderemos glorificar a Deus dessa forma. Amém? E para Deus seja toda a glória. Amém. Obrigado, Danilo, pela pregação. A gente vai agora para a página número 4, se quiser.